Olá, sejam bem-vindos. Você está no PSF Cast, o podcast do Psicologia Sem Fronteiras. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou psicólogo e nesse podcast falamos sobre vida, psicologia, marketing e empreendedorismo. Você está no PSF Cast, o podcast da Psicologia Sem Fronteiras. Psicologia, marketing, empreendedorismo e inovação. No episódio anterior, comecei a contar um pouco da minha trajetória como psicólogo, pontuando tudo o que eu fiz para ir crescendo pouco a pouco. O primeiro episódio basicamente foi desastre atrás de desastre, muitas dificuldades do começo na psicologia. Se você não assistiu, é só voltar lá no primeiro episódio. Muitas pessoas mandaram mensagens dizendo que se identificaram. Pessoas dizendo assim: Bruno, eu passei exatamente por isso. Bruno, eu senti essa dor. A dor do psicólogo, a dor da psicóloga, de querer atender e não ter pacientes, seja atender presencialmente no ambiente físico, seja atender no ambiente online, não conseguir exercer a profissão. Várias pessoas comentaram que também já pensaram em desistir da profissão. E eu confesso para vocês que eu já esperava esses comentários, porque eu acompanho psicólogas e psicólogos ao longo de vários anos. Eu tenho acompanhado essa dor. Eu sei que muitos pensam em desistir, não por não gostarem da psicologia. Contar uma coisa curiosa e triste. Em 2014, eu comecei a ensinar psicólogos. Eu basicamente tive ali uma ascensão profissional e quis compartilhar. E ao longo dos primeiros meses, ensinando psicólogos, eu recebi e-mails dizendo assim: Bruno, eu estou decepcionada com a profissão, vou desistir, a psicologia não é para mim. E eram e-mails muito parecidos, de psicólogas lá no norte do país ou do sul do país, o que provava que era a mesma situação. E era curioso essa frase: Bruno, estou decepcionada com a psicologia, abri um consultório, não tenho pacientes e vou desistir. Como se a culpa fosse da psicologia. No começo, eu tinha compaixão dessas pessoas. Eu ficava tocado. Mas com o passar do tempo, não que eu me tornei uma pessoa fria, mas eu fui aprendendo a empreender, eu fui ensinando profissionais da psicologia a terem sucesso, e aí eu fui percebendo algo meio óbvio. O problema não é da psicologia. A psicologia é uma ciência. Nós somos profissionais dessa ciência. A culpa não é da psicologia que você tem poucos pacientes. Talvez você não sabe divulgar. Talvez você não sabe empreender no seu negócio. Tanto que algumas alunas minhas passaram a ter vários pacientes e me falavam: Bruno, eu culpava a psicologia. Agora eu sei que era eu que não sabia divulgar. Pois é. Então, eu quero agradecer todos os comentários que nós recebemos. Se você quiser também, pode mandar comentários lá no YouTube, pode mandar comentários no Instagram, onde você quiser pode mandar comentários. Aqui no Spotify não sei se dá para mandar comentários, tá bom? Toma uma água. Mas a sua participação é muito importante. Aliás, quem quiser, no episódio do YouTube, deixa perguntas nos comentários, que eu possa abrir uma sessão especial para responder perguntas. A interação de vocês é fundamental, tá bom, pessoal? Outra coisa que as pessoas perguntaram bastante foi o seguinte: como eu estou contextualizando desde lá do passado, mais de 10 anos atrás, as pessoas estão perguntando: Bruno, o que você tem hoje? O que você oferece hoje? O que nós podemos comprar seu ou aprender com você? Pessoal, seguinte, a maior parte do meu conteúdo é gratuito. Assim como esse podcast que você está ouvindo hoje, que vocês tanto gostaram do primeiro episódio, 80%, para ser mais exato, do meu conteúdo é gratuito. Então, no meu canal do YouTube você vai encontrar muito conteúdo, no Instagram, nas redes sociais. Embaixo dos vídeos do YouTube tem link para você se cadastrar, receber os meus e-mails. Eu tenho textos exclusivos que eu só mando por e-mail, mas tem textos no blog, enfim, tem muito conteúdo bom para vocês. Fora isso, para quem quer continuar o crescimento junto comigo, eu tenho o curso Marketing para Psicólogos, que é um curso onde você vai aprender tudo o que precisa para divulgar os seus serviços com ética, com qualidade, para ter mais pacientes, sim, mas também para oferecer outros serviços, outros produtos, para aprender como fazer mais pessoas chegarem até você. Sabe o segredo do marketing, pessoal?
Não é você sair atrás de pacientes. É igual aquela frase do Mário Quintana, não tente pegar as borboletas. Cria um jardim que as borboletas vêm até você. O melhor marketing, que é o que eu ensino, é você criar o seu jardim, que são os seus conteúdos, que as pessoas vão chegar até você de forma natural, de forma ética. Então, nesse curso Marketing para Psicólogos, você vai aprender a fazer marketing, que tipos de marketing, nicho, redes sociais, usar bem o YouTube, o Instagram, podcast, gravar, tudo. Criar texto, roteiro, escrever, tudo que você precisa que ninguém ensina do jeito que a gente ensina de marketing. Fora o curso Marketing para Psicólogos, nós temos o curso NEP, que é Negócio Escalável na Psicologia. O NEP é para aquele psicólogo que quer escalar, que quer crescer muito. Você aprende ali como ter serviços e produtos e ter muitos clientes. 100, 200, 300, 1.000, 2.000. E sim, naturalmente, a faturar bastante, ganhar bastante dinheiro, mas que o dinheiro seja uma consequência natural do valor que você oferece ao mundo. Frase para você anotar aí, volta para ouvir de novo. Essa frase é minha. Que o dinheiro seja uma justa consequência do valor que você oferece ao mundo. Muitas pessoas fazem pelo dinheiro. Ok, não vou dizer que está certo ou errado. Eu gosto da ideia do dinheiro como consequência natural de um trabalho que nós fazemos. Aliás, eu estava conversando sobre isso agora mesmo, tomando um cafezinho com o meu sócio, Fernando, que está ganhando muito dinheiro, vai ganhar cada vez mais, faturando. Ele fez assim, não pode contar com vários projetos, várias parcerias, e ao longo dos últimos anos, quantas vezes que a gente ganhava o dinheiro para pagar as contas e agora está prosperando, mas é uma consequência natural. Fala aí, Fernando, quantas vezes que você ajudou até de graça, quantos projetos, enfim, e a coisa está acontecendo, a gente tem que plantar. É uma lei natural da vida, a gente vai semear e vai colher. Inclusive de graça, assim como esse conteúdo, mas também cobrando, se esforçando, entregando mais do que você prometeu. Gente, o podcast acabou de começar e já entreguei frases incríveis. Lição que eu aprendi, lição de vida. Ofereça mais do que você prometeu. Para qualquer coisa, sabe, gente? Eu faço isso profissionalmente. A pessoa às vezes compra um curso com 5 aulas. Eu entrego 10 aulas. E isso pode ser na vida. Sei lá, a esposa, o esposo, o marido, pediu uma massagem no pé. Faz no pé e faz no outro também. Faz um cafuné, faz um café. Entrega mais do que você prometeu, surpreenda as pessoas. De várias formas diferentes. Lembrei de uma coisa, teve uma vez que o Fernando aqui pediu para usar minha sala para fazer uma gravação. Daí no dia seguinte ele falou, Bruno, arrumei a sala. Eu vim aqui, ele tinha arrumado melhor do que eu arrumo. Precisava disso? Não precisava. Mas olha, virou até história, porque ele também entrega mais do que prometeu. Vocês também, gente. Entregam mais do que prometeu. Respondam sim as pessoas, sejam solícitos. Claro, jamais deixar ninguém abusar da gente, mas entrega mais do que prometeu. Isso é uma das coisas que a gente ensina no NEP. Negócio escalável na psicologia. Esse é um curso onde o primeiro módulo do NEP, você já aprende a ter resultados. No NEP, eu mostro várias ferramentas para você usar no seu negócio, para melhorar a experiência com o seu cliente, para inovar, para entregar, para crescer profissionalmente. Enfim, então o marketing ensina marketing, o NEP ensina crescimento, nós temos mentorias e tem o evento Psicologia Sem Fronteiras, que acontece uma vez ao ano. Pode ser que você esteja ouvindo esse podcast daqui 5, 10, 20 anos. Procura aí nas redes sociais se informar qual é a data do Psicologia Sem Fronteiras desse ano, que é o maior evento de empreendedorismo e marketing do Brasil. Na psicologia, tá? Focado na psicologia. Bem, você que acompanhou o nosso primeiro episódio, eu terminei ali contando quando eu precisei sair da casa onde eu morava e precisei voltar para casa da minha mãe. Mas eu percebi que faltou eu explorar mais alguns assuntos e eu vou explorar agora com vocês. Primeira coisa, papel e caneta aí, pessoal. Eu comentei que os meus primeiros pacientes, eles vieram de palestras que eu tinha dado. Eu ainda nem era psicólogo. E antes que vocês comentem, Bruno, mas você é palestrante. Sim, eu sou palestrante, eu amo dar palestras. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida.
Eu sei que tem pessoas que não gostam, que não sabem, que têm medo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aprenda a falar em público. Faça um curso de oratória. Bruno, mas eu não quero dar palestra. Faça, nem que for para você melhorar a sua comunicação nas redes sociais. Faça um curso, nem que for para você melhorar a sua comunicação com seus pacientes. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ou você desenvolve as suas habilidades, ou você desiste dos seus sonhos. A opção é sua. Digamos que você quer dar palestras, mas você não sabe, tem medo, gagueja, esquece. Ai, Bruno, eu não sou um bom palestrante. Hoje, você quer ser um bom palestrante? Estude, se prepare e treine. Vamos dar um exemplo real? Imagina que eu sou um mau palestrante, estou começando agora. Mas eu resolvi que eu vou treinar 5 dias na semana. 5 dias na semana. Eu vou parar 10 minutos na frente do espelho e vou simular uma palestra. Vou pôr o meu celular para gravar, vou simular uma palestra. Gente, tenho certeza que se você treinar 5 vezes por semana, várias semanas seguidas, você vai melhorar. Nem que for daqui 1 ano, você vai estar melhor. 10 anos, nem que for daqui 100 anos, você vai estar bom. Vai depender do seu empenho. A minha sugestão, mesmo para quem está aí dizendo que não quer dar palestras, aprenda a dar palestras. Palestrar, imagina uma conversa, mais do que dar aula, é você transmitir conhecimento, aprender técnicas, modular a voz, falar, apresentar. Vou dar uma dica aqui preciosa também. Tem muito curso de oratória que demora para ensinar isso. Uma palestra tem que ter começo, meio e fim. Dica de ouro. Uma live, a mesma coisa, uma live na internet. Começo, meio e fim. Os primeiros minutos de uma palestra é a introdução. É onde você vai apresentar o tema. Por exemplo, digamos que eu vou falar sobre, sei lá, ansiedade. Os primeiros minutos eu vou contextualizar, explicar o que é ansiedade, dar algum exemplo que as pessoas vão se identificar. Depois vêm os argumentos. Provavelmente eu vou levar uma conclusão sobre o assunto ansiedade. Talvez na minha palestra eu quero mostrar que é possível tratar a ansiedade. Os argumentos eu vou começar a mostrar ao longo das palestras. Eu posso trazer estatísticas, dados, a Organização Mundial de Saúde fala isso, fala aquilo, o Brasil tem tantos ansiosos, explicar o que é ansiedade, pensar nas dúvidas das pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então, o meio da palestra são os argumentos e o final é a conclusão, quando eu vou pegar todos aqueles argumentos e levar numa conclusão. Por isso, gente, que eu sugiro tal coisa. Por isso que eu falei aquela situação da ansiedade. O ideal, no caso de ansiedade, é você buscar esse profissional. Você faz a conclusão. Essa é a palestra. Começo, meio, fim. E mesmo depois, gente, que eu já estava ali com os meus primeiros pacientes, eu comecei a fazer mais palestras ainda. A minha mãe, na época, dava aula em algumas escolas e eu falava para ela: mãe, me convida para dar palestra. E ela me convidava. Normalmente ela nem falava que era o filho dela, ela falava que era um psicólogo. Sei lá por quê, mas era uma palestra que eu ia de graça. Era uma escola simples na periferia. E aí, gente, é uma coisa muito curiosa. Eu estou falando ainda de 2011, 2012, eu continuei. Eu ia nessas escolas, eu dei palestras para professores e dava palestras também na reunião de pais. Para a escola era o máximo. Normalmente eram bairros pobres, a escola onde minha mãe dava aula, carentes, bairros. Muitas pessoas ali, simples, inclusive sem cultura, de não terem estudado muito. E eu dava ali a palestra, eu tinha o cuidado de falar de uma forma simples, para todo mundo entender. Eu lembro de uma vez que eu falei sobre dificuldade de aprendizagem das crianças. E eu mostrei ali quando que era para se preocupar. E eu lembro que no final da palestra fazia sempre uma fila de pessoas para parabenizar. Fila, 2, 3, 4 pessoas. E aí tinha uma senhora, que eu até contei no outro episódio: doutor, que bonita palestra. E ela falou assim para mim: eu não sabia que o meu filho precisava de psicológico. Ela falava assim, de psicólogo. Mas com a sua palestra eu percebi que sim. Só faltou ela falar assim: eu achava que era besteira psicólogo. Eu perguntei para ela: por quê? Porque você falou isso, aquilo, e meu filho tem tudo isso. Então vejam que interessante, gente.
Antes da palestra, aquela senhora simples, talvez ela nem soubesse o que é psicólogo. Talvez ela via o filhinho dela e achava que era frescura da criança não aprender. Só que, com a palestra, com os conteúdos que eu trouxe ali, ela foi entendendo. Olha, o psicólogo explicou que se tem essa dificuldade, talvez a criança precise de um acompanhamento. E ali ela pediu um cartão meu. Naquele instante eu percebi a importância do cartão nesses momentos. Se eu entregasse o cartão antes da palestra, talvez ela jogasse fora. Ao final da palestra, tinha um peso aquele cartão. Tinha um significado. E outra coisa, eu não atendia crianças. E eu confesso para vocês que nunca veio nenhum paciente dessas palestras em escolas. Mas eu ia porque eu gostava de dar palestras, mas eu não sou tão bonzinho assim. Eu ia interessado, sim, também em ter mais pacientes. Nunca deu certo, porque a maioria queria um psicólogo para os filhos. E eu não atendia crianças, mas eu indicava para outras pessoas. Quando entrava em contato, eu indicava para colegas minhas que atendiam crianças. Com isso, eu tive um grande aprendizado. Eu não imaginava que 3 anos depois eu começaria a ensinar marketing para psicólogos. Mas ali eu percebi o seguinte: dar conteúdo, agregar valor, ensinar é uma das formas mais poderosas de marketing. Volto a dizer, gente, imagina um pátio de escola com 50 pais que se eu desse o meu cartãozinho a maioria nem ia querer. Talvez um ou outro soubesse o que eu faço. Bastou ali uns 40 minutos de palestra, onde eu agreguei valor para eles. Agregar valor, é oferecer valor para eles. Conteúdos que eles perceberam, nossa, o psicólogo de graça me ajudou a aprender tal coisa. Quantos deles ali que começaram a entender o que é a psicologia, ou no mínimo perceberam que o filho deles talvez precisasse? Talvez muitos deles me indicariam, e ali eu tinha esse fragmento. Um dos melhores marketings que existe na psicologia é o marketing de conteúdo. É uma mágica maravilhosa do bem, onde você ensina, educa, explica o que é psicologia, as pessoas serão gratas, tem a reciprocidade e naturalmente elas vão descobrir quem você é. Algumas vão se interessar, vão querer saber mais, e se alguém não se interessar pode inclusive indicar. Olha a equipe, bom corte, hein, equipe, faz um corte aí desse conteúdo. Agregar valor, tá bom, gente? Marketing de conteúdo. Então eu sugiro que você aprenda a dar palestras. Estude, faça um curso de oratória, exercite muito, treine muito. Isso é fundamental. Fernanda, a Kelly já tem um curso dela? Ainda não? Ainda? Tem aquelas aulas só lá. Em breve, Kelly Rodrigues terá um curso dela ensinando. Para quem não sabe, a Kelly é a nossa locutora publicitária. A voz que vocês ouvem no começo do episódio é dela. Agora vai ter que fazer Kelly a voz. Grande Kelly, beijo, abraço, Kelly. Aliás, a Kelly vai continuar fazendo as entrevistas, né? As entrevistas no podcast com a Kelly arrasando. Então, eu quis voltar nessa parte da palestra para pontuar e aprofundar. Fora isso, pessoal, nós podemos fazer das palestras uma fonte de renda. Ganhar dinheiro com a palestra. Mas isso eu falo em outro episódio, eu aprofundo essa questão da palestra. Agora, eu quero contar para vocês como que foi o meu primeiro workshop. Eu já estava esquecendo desse assunto e aqui vão ter vários aprendizados. Nos próximos minutos, vocês terão aula de marketing, aula de empreendedorismo, aula de esforço próprio e aula de como destruir o seu orgulho. Uma das coisas também que eu esqueci de falar no último episódio, eu digo esqueci, mas que bom, porque é muito conteúdo, é o seguinte: além das palestras, a melhor coisa que eu fiz, eu tô até aqui olhando, o pessoal do podcast não vai poder ver, o do YouTube não sei se dá pra ver, dá pra ver que eu tô mostrando alguma coisa no celular? A melhor coisa, gente, que eu fiz para começar a divulgar o meu trabalho foi criar uma lista de e-mails. Eu abri aqui o histórico do meu celular. O primeiro e-mail que eu fiz, eu mandei ele no dia 5 de março de 2011. No próximo episódio eu vou aprofundar sobre isso.
Eu vou ensinar como você pode fazer também. Foi a melhor coisa que eu fiz, só que eu tinha que contar essa história para vocês entenderem. Eu criei uma lista de e-mails. Eu criei um e-mail novo, que até hoje é o meu e-mail pessoal e principal. Vou até falar o e-mail, brunorodriguespc@gmail.com. Se um dia você precisar falar comigo, urgentemente pode mandar nesse e-mail. Ou uma coisa muito interessante, brunorodriguespc@gmail.com. Mas se você quiser falar comigo profissionalmente, bruno@psicologiasemfronteiras.com. Esse é o profissional. Aí sim você pode mandar mensagem, pedir ajuda, fazer pergunta, tá bom? Eu criei um e-mail lá no Gmail do Bruno Psi e eu tive a seguinte ideia. E se eu começar a pegar o e-mail das pessoas que querem receber textos meus? Detalhe, gente, isso foi em 2011. Fernando, só em 2013 que o pessoal do marketing digital começou a usar e-mail marketing. Eu tive uma intuição, eu comecei a fazer antes de todo mundo. 2013 começaram a falar em marketing de conteúdo no mundo. 2013, e-mail marketing. 2011 eu tive essa ideia. E se eu pegar o e-mail das pessoas e começar a mandar conteúdo para elas? E eu fiz isso. E todo lugar que eu ia, eu dava palestra e eu falava para as pessoas, gente, tá passando uma lista aí, se quiser deixa seu e-mail que eu vou mandar texto. Eu falava com os colegas do Facebook, enfim. Próximo episódio eu explico melhor. Mas aí a minha lista foi crescendo. 50 contatos, 100, 120. Com isso, gente, isso é muito melhor do que as redes sociais, viu? Porque as redes sociais a gente depende do algoritmo. Se eu faço um post, não aparece para todo mundo. Mas quando eu mando e-mail, o e-mail vai para todo mundo. E aí eu queria dar o meu primeiro workshop. Voltando naquela época, o meu dinheiro acabou do seguro-desemprego. Eu tinha que pagar o aluguel de R$500 da minha casa. E eu tive a seguinte ideia. E se eu fizer um workshop? Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Seria a primeira vez na minha vida que eu ia ganhar dinheiro ensinando algo. E foi. Daí eu decidi o tema. Eu ia falar sobre a sombra. A sombra é um conceito da psicologia junguiana. Tudo aquilo que a gente busca esconder na nossa personalidade, a gente põe na sombra. Sejam coisas boas ou ruins. É um potencial. E eu entendia bastante desse assunto. E eu desenvolvi todo um workshop, mas daí tinham algumas dúvidas. Tá, mas onde que eu vou dar esse workshop? Para quem que eu vou dar? Como eu vou divulgar? Talvez são dúvidas que você também tem. Mas antes, anota aí. Se você fosse fazer um workshop hoje, quais seriam os temas que você faria? Faz uma lista aí de temas que você poderia fazer. Temas que você domina. Eu escolhi o tema, mas agora eu tinha que ter um local. Eu comecei a pesquisar lugares para fazer workshop e eram caríssimos. E eu não podia pagar, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o aluguel. Foi quando eu decidi o seguinte: eu vou fazer esse workshop aqui em casa mesmo. Eu voltei um pouco na história, tá, gente? Eu ainda estava morando naquele apartamento sozinho. E o que eu vou contar para vocês nos próximos minutos é algo que eu me orgulho muito. Dá até vontade de chorar, dá uma emoção. No dia eu até fiquei com raiva de mim mesmo. Você vai entender o motivo. Porque é o seguinte, gente. Pensa comigo, ó. Geralmente a gente quer fazer alguma coisa e quando não vê as condições de fazer, a gente desiste. Ah, eu quero fazer um workshop no auditório, mas eu não tenho dinheiro. E aí? Nós precisamos aprender a pensar o seguinte: não tenho dinheiro para fazer workshop. Apesar de não ter dinheiro para fazer workshop, como eu posso fazer esse workshop? Nós temos que desenvolver essa habilidade de buscar soluções ao invés de ficar preso no problema. Isso se chama mindset, mudar o nosso mindset. E eu me orgulho porque eu busquei uma solução. Eu confesso que eu não tinha outra escolha também. Isso é curioso. Por isso que eu falo que às vezes a gente fica muito acomodado. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu não faria isso. Mas eu estava desesperado. Eu tinha que conseguir R$500 para pagar o aluguel. Então, a história não é tão romântica que enfim, eu tinha que fazer. Daí o que eu decidi? Eu vou dar esse workshop na sala da minha casa. Mas como? Não dá para pôr as pessoas sentadas no sofá. Daí eu me lembrei de um amigo que dava aulas de computação, nem existe mais, numa empresa X, que eu não vou fazer propaganda. E eu pensei assim, será que o fulano,
não emprestaria as cadeiras da escola? Eu perguntei para ele, ele falou que sim, Bruno, empresto, mas eu não tenho carro para buscar. Aí eu teria que pedir para outro amigo, fulano, você pode ir lá com a sua Saveiro me ajudar a pegar as cadeiras? Posso, Bruno. Bom você ter amigos, pessoas que confiam. O workshop foi num sábado. Antes de contar como eu divulguei o workshop, eu vou contar como eu montei. Eu peguei o sofá e coloquei no meu quarto, gente. Nem cabia direito, eu tive um trabalho danado. Aí eu coloquei a TV na sala, eu passei os slides pela TV. Eu fui buscar no sábado de manhã aquelas cadeiras, tinha aula de manhã na escola de computação. Não tinha elevador lá no nosso prédio, eram 4 andares que eu fui subindo com meu colega, cadeira por cadeira, enfim. Pronto, tinham ali 10 cadeiras na minha sala, uma sala apertada, mas ficou gostoso. Só que tinha um coffee break, o que eu ia fazer? E foi a primeira vez que eu pedi ajuda da minha mãe. E a minha mãe até hoje me ajuda em eventos que nós fazemos. Ela é super solista, gosta de eventos. Ela, Bruno, filho, deixa que eu me encarrego disso. E ela comprou ali pão, fez patezinho, bolinho. Foi um show, workshop. Aí a cozinha ficava aberta, tinha água, cafezinho. Beleza. E como que eu ia divulgar esse workshop? Eu tinha agora uma lista de e-mails com 100 e poucas pessoas. E aí, meio que intuitivamente, já que eu nunca tinha estudado marketing, eu mandei um primeiro e-mail falando sobre o assunto. Eu não contei do workshop, eu primeiro falei do assunto. E aí fica uma dica prática. Quando você for divulgar uma palestra, um workshop, antes de divulgar o workshop em si, divulgue o assunto, fale sobre o assunto, plante essas sementes, não para induzir as pessoas a comprarem, mas para elas passarem a ver o valor daquele assunto. E aí eu comecei a mandar alguns textos falando sobre a sombra, mostrando a importância de trabalhar a sombra, de usar o potencial a seu favor. Eu contei uma historinha ou outra, e aí sim eu mandei um e-mail avisando, gente, sabe aquele assunto que eu falei da sombra? Que é tão importante, o potencial? Pois é, eu vou fazer um workshop no dia tal. Quem quiser participar, o valor é R$50, era o valor que eu comprei. Enfim, 10 pessoas se inscreveram. 8 pessoas foram, 2 não foram, mas pagaram. Eu paguei o aluguel. Me orgulho muito disso. Mas no dia eu me senti envergonhado. Hoje eu vejo que é besteira a vergonha, mas deixa eu contar. Por quê, gente? O workshop era das 14 às 18. Deu umas 13h30, as pessoas começaram a chegar. Elas interfonavam e falavam, Bruno, eu tô aqui na rua, mas não tô achando lugar para estacionar o carro. Deu, nossa. Eram pessoas, a maioria que eu não conhecia. Uma ou outra eu até conhecia. E eu comecei a ficar me envergonhado por elas. E realmente não tinha lugar para parar o carro na rua, era muito difícil. Elas pararam o carro em lugares mais longe, vieram a pé. E quando elas chegavam na sala, elas tinham que subir 4 andares. E algumas delas chegavam ali esbaforidas, com uma cara não muito feliz. Enfim, e conforme eu ia atendendo o interfone, liberando, eu nem sei se poderia, pelas leis do condomínio, fazer aquilo que eu fiz, mas eu fiz. Era o que eu podia fazer naquele dia, fazer em casa. Eu lembro que eu senti vergonha por alguns instantes. Mas é uma vergonha tão boba. Hoje eu sinto muito orgulho. Orgulho daquele Bruno do passado que fez workshop, que fez acontecer, que não foi do jeito que eu queria, foi do jeito que era possível. Nem sempre a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente quer. Não busque condições perfeitas, comece. Eu começaria a usar essa frase também de que o feito é melhor do que o perfeito. O que significa isso? Tem até alguns guruzinhos da rede social que falam que não gostam dessa frase. É uma frase incrível. O feito é melhor que o perfeito significa o seguinte: não dá para fazer do jeito perfeito, faça do jeito possível. O que eu fiz foi isso. O feito é melhor que o perfeito. Foi o melhor workshop da minha vida? Em conteúdo, foi bom. Em estrutura, podia ser muito melhor. Mas eu fiz. Eu precisava. Ajudou as pessoas. Elas comentaram depois. Então, gente, às vezes a gente fica sonhando muito, idealizando muito e não faz. Sonhe durante o que você faz. O mundo é dos fazedores. Faça e continue sonhando, mas vai fazendo, vai melhorando, vai crescendo. Esse tem que ser o nosso mindset.
é um mindset de crescimento. Hoje eu sinto muito orgulho daquele Bruno que fez o workshop. Bem, nesse episódio de hoje já falamos sobre muitas coisas. Com certeza vão sair ótimos cortes daqui, várias lições. E principalmente, gente, se vocês perceberem, tem muito passo a passo aqui. Se você parar para ouvir de novo, você vai ver passo a passo para criar palestra, pro workshop, coisas que eu fiz, e principalmente essas sacadas, essas tiradas, tá bom? No próximo episódio, agora sim, eu vou falar o que aconteceu depois que eu saí do apartamento, onde eu comecei a atender, o melhor jeito de começar a atender, vou explicar da lista de e-mails e muito mais, tá bom? Como de costume, se você gostou desse episódio, eu acho que sim, eu adorei. Eu sou o primeiro a ouvir, o Fernando é o segundo a ouvir. Se você gostou, deixa aí uns comentários, pode deixar perguntas e principalmente, se te ajudou, se esse conteúdo está te ajudando, comenta aí, porque isso vai me incentivar a fazer cada vez mais, a compartilhar cada vez mais. Que bom, a proposta do podcast é eu contar tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Então, você vai ver daqui a pouco eu contar como foram os primeiros eventos, prejuízo que nós levamos, viagem para a Europa, a sunga rosa, Fernando. Fernanda, que história que é essa sunga rosa? A gente vai contar essa historinha. Escreve nos comentários aí, sunga rosa. Será que o Fernando usou uma sunga rosa? O Fernando é um meu sócio aqui, bonitão, bem casado, muito bacana. Sigam o Fernando. Tem foto de sunga rosa, Fernando? Não, não tem. Mas sigam o Fernando. @fernandoromero.fr. Acertei? FR de França. De Fernando Romero. Sigam lá o Fernando, gente. Quem mandar mensagem pro Fernando escrito sunga, brincadeira. Grande Fernando. Deixa eu ver quem mais. Me sigam lá também, Bruno Rodrigues Psi. E você que quer mais dicas de marketing para psicólogos, eu tenho um Instagram só sobre isso, @marketingprapsicólogos. Quero agradecer minha equipe. Algum recado, Fernando, que eu esqueci? Bacana. Quem quiser gravar o seu podcast, gravar o seu curso, busca o Fernando. Ele tem uma empresa, It's Flow. Eles gravam para grandes nomes. O Fernando, gente, ele tem viajado o mundo gravando. Talvez quando você ouvir isso, ele já viajou vários outros novos países. Enfim. E recado final para você, que é psicólogo, a nossa profissão é incrível. É possível viver muito bem da psicologia. É possível fazer trabalhos lindos, criar projetos, atender cada vez melhor, escrever livros, palestras, enfim. O mundo tem muito a ganhar com a gente, com o nosso trabalho, e que você tenha um retorno merecido, tá bom? Isso é o que a gente busca. Baixe os nossos e-books, eu acho que esses são os nossos recados principais. Muito obrigado você que acompanhou no nosso segundo episódio. Até o próximo episódio.